A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, meus irmãos em Cristo. Eu quero compartilhar convosco um texto bíblico que se encontra em Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, que está escrito assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: o poder de uma escolha. Definição da palavra escolha: é o ato ou efeito de escolher, preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras, ou predileção. As escolhas moldam a nossa vida. Eu irei citar algumas passagens bíblicas e alguns personagens que fizeram escolhas erradas e escolhas certas. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, Eva escolhe comer o fruto da árvore proibida no jardim do Éden e dá também a Adão. Então ambos pecaram contra Deus e desobedeceram às ordens do Senhor. Fez o que era mal diante dos olhos de Deus, pecaram e fizeram escolhas erradas. Em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 11, Ló, neto de Terá e sobrinho de Abraão, porque Ló era filho de Arã, que era irmão de Abraão, ele escolheu as campinas do Jordão quando o pastor de Ló e o pastor de Abraão contenderam entre si. Então Ló e Abraão se separaram e Ló escolheu as cidades de Sodoma e Gomorra, das campinas do Jordão, para poder viver com a sua família. E Sodoma e Gomorra está entre as 5 cidades do Vale de Sidim, que eram Sodoma, Gomorra, Zoar, Adimá e Zeboim. Então Ló fez uma escolha errada, porque a cidade foi queimada a fogo, ele perdeu tudo que ele possuía, sua esposa também morreu, e mais adiante Ló coabitou com as próprias filhas, que deu origem aos moabitas e os amonitas. Em 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9, Davi fez a escolha certa de maneira errada. Ele fez o que é certo em cima de princípios errados. A Arca da Aliança, houve um tempo em que ela foi tomada pelos filisteus, e ela ficou na casa de Dagom, que é o deus dos filisteus. Depois os filisteus levaram a arca para Bet-Semes, e a arca depois chegou até Quiriate-Jearim, até que chegou à casa de Abinadab e ficou lá por 20 anos. E o povo lamentava. Está em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 2. Depois que Davi se impulsou rei, ele resolve levar a Arca da Aliança para Jerusalém, mas de forma errada, em carro de bois, imitando os filisteus. E a arca deveria ser conduzida pelos levitas, com varais nas argolas que ficavam nas laterais da arca. Então Davi fez a escolha certa, levar a arca para Jerusalém, mas de forma errada, conduzindo a arca em carro de bois. E Uzá perdeu a sua vida por isso, porque os bois tropeçaram e Uzá colocou as mãos na arca. Em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 ao 4, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi envia o seu sobrinho Joabe. Por que Joabe era sobrinho de Davi? Porque era filho de Zeruia, que era meia-irmã de Davi. E Joabe era comandante do exército de Davi. E junto com seus oficiais e todo o exército de Israel, eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. E numa tarde ele levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio. E ele viu Batseba, que era mulher de Urias, a banhar-se. E ele pediu que a trouxessem a ele. E ele coabitou com Batseba e ela engravidou. E por castigo, Deus levou o filho de Davi com Batseba, castigando ele pelo erro cometido, pelo adultério que Davi havia cometido. Então Davi fez a escolha errada em não sair para a guerra e ficar no palácio. Diante das escolhas
é preciso ter consciência das consequências, sejam elas positivas ou negativas. São as nossas escolhas que revelam o que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades. A imaturidade nas escolhas nos faz andar por caminhos dolorosos. Façam suas escolhas por você e não pelos outros, pois a vida é resultado de nossas escolhas. Pior que não fazer escolhas certas é insistir nas escolhas erradas. Em Josué, no capítulo 24, versículo 15, Josué faz uma escolha diante do povo. Ele diz ao povo que decidam: ou sirvam ao Deus de vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra eles habitavam. E Josué faz sua escolha e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez a escolha correta. Em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21, Elias chama o povo para decidir a qual Deus servir: ou ao Deus de Elias, ou Baal e Azera, e que o povo deixasse de cochear entre dois pensamentos, porque Jezabel havia levado o povo à idolatria, e o povo adorava Baal e Azera. Então Elias faz um desafio no Monte Carmelo para mostrar para eles qual é o verdadeiro Deus. Aquele que respondesse com fogo é o verdadeiro Deus, e Deus respondeu com fogo. Em Jonas, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, Jonas, filho de Amitai, escolheu fugir da missão que Deus o deu. Ele desce a um porto marítimo, paga sua passagem e vai para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, onde Deus estava o enviando. Então ele fez a escolha errada: tentar fugir da presença de Deus. Em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, Daniel escolheu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele pediu ao chefe dos eunucos para não se contaminar e comeu apenas legumes, e era um jovem formoso quando foi apresentado diante do rei. Em Lucas capítulo 10, no versículo 42, Jesus foi visitar Marta, Maria e Lázaro, porque era amigo deles. E Maria escolheu a boa parte, ficar aos pés de Jesus recebendo os ensinamentos, enquanto Marta cuidava da casa. Em Mateus, no capítulo 26, do versículo 14 ao 16 e versículo 48, Judas Iscariotes escolheu trair Jesus por 30 moedas de prata. As nossas escolhas irão determinar que tipo de vida teremos. Nós somos frutos de nossas escolhas. Em Mateus, no capítulo 27, do versículo 17 ao 20, o povo escolheu soltar Barrabás e crucificar Jesus. Em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, nos fala sobre o filho pródigo. Uma definição desta palavra pródigo: que gasta mais que o necessário, um gastador, um esbanjador, que dissipa seus bens. Então este filho escolheu experimentar a vida fora da fazenda de seu pai, onde ele tinha tudo. Então ele passou por momentos difíceis, por fome, foi apacentar porcos, e para os judeus era desprezível cuidar de porcos, porque eles tinham os porcos como animais imundos. E então ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e voltou para a casa de seu pai, que o recebeu de braços abertos. Então esse filho pródigo fez uma escolha errada em sair da fazenda de seu pai para conhecer o mundo. Em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. As responsabilidades de nossas escolhas pertencem a nós e não a Deus. Tem escolhas que afetam diretamente a nossa vida e podem perdurar por muito tempo. Em João, no capítulo 15, no versículo 16, Jesus fez dentre as suas escolhas a de nos escolher para sermos seus discípulos e frutificarmos, e o nosso fruto permanecer. Glória a Deus por isso. Conclusão da mensagem: as nossas escolhas têm o poder de decidir o nosso futuro.
Não permita que alguém ou alguma coisa possa lhe influenciar em suas escolhas. Sempre opte pela escolha certa. E como saber a escolha certa? A escolha certa é aquela que está no centro da vontade de Deus, e não o que almeja o teu coração ou veem os seus olhos, porque somos traídos por Ele. Consulte a Deus que escolha fazer quando houver dúvidas, e sua vida será uma vida de vitórias. Que o Senhor Jesus lhe abençoe e que você possa fazer escolhas corretas e serem abençoados em nome de Jesus. Fiquem na paz.